Amados filhos e filhas em Cristo Jesus, ontem um jornalista me perguntou, como padre, como eu avalio que um fiel tem uma fé madura? Olha que pergunta interessante. Como que eu, sendo padre, avalio que um fiel tem uma fé madura? E eu disse a ele, sem sombra de dúvida alguma, eu verifico a fé de uma pessoa diante do seu comportamento frente à morte do ente mais querido. A morte não pode ser encarada por nós como derrota, como fim. E se não pode ser encarada como derrota, como fim, ela não pode ser vivenciada com desespero, com amargura, com negação da fé. Me dói no coração quando vejo alguém que se diz ter fé, dizendo diante da morte de alguém querido, porque Deus fez isso comigo. Porque Deus levou embora quem eu tanto amava. E ainda ver pessoas revoltadas com Deus, brigando com Deus. Não pode haver profissão de fé mais bonita do que diante da morte. Quando as lágrimas rolam, porque a saudade machuca, mas de pé como Maria diante da cruz, a gente diz, eu creio, Senhor. Eu creio e agradeço a oportunidade que tive de viver com esta pessoa. Eu creio no céu. Eu creio que esta pessoa só fez a curva do caminho. E que agora ela caminha de um lado e eu do outro. Mas o meu caminho também vai dar no caminho dela. E se hoje nós nos separamos, amanhã caminharemos juntos. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou não tem sentido professar a nossa fé. Como são lindas as leituras deste dia de finados. Como o Senhor nos traz certeza primeiro de que o céu existe e de que o céu é bom. Que amor é esse que vocês nutrem e que é incapaz de pensar no outro. Porque muitas vezes nós choramos de egoísmo. Quantas vezes a pessoa está ali sofrendo, mas eu não quero entregá-la para Deus. Se nós cremos na eternidade, por que ver alguém sofrendo tanto e não entregá-la para Deus? Padre, isso é pecado. Entregar alguém para Deus é desejar que alguém morra. Isso não pode. Nós não desejamos a morte quando entregamos alguém para Deus. Nós desejamos vida eterna. Nós desejamos paz. Nós desejamos felicidade sem fim. E vocês precisam entender que a morte também é cura. E é a cura mais perfeita, é a cura mais intensa, é a cura mais bela, porque é ser curado para nunca mais adoecer. Se a morte destruísse, se a morte machucasse, se a morte de fato ferisse, aí sim nós poderíamos nos agarrar nas pessoas e duelar com a morte, se é que somos capazes de fazer isso.
Mas sabemos que a morte não é nada disso. Por isso São Francisco a chamava de irmã. Porque ele sabia plenamente que depois da morte e ressurreição de Jesus, a morte não nos pode mais fazer mal. Vejam que bonito está aqui hoje no livro da sabedoria, a primeira leitura, quando o Senhor nos diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Então nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que ter medo de ser injustos em vida. Porque se a morte nos encontrar na prática da justiça, ela não poderá fazer nada de mal conosco. E por quê? Porque nós cremos na palavra que diz: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Sim. Então, a partir de agora, não deve mais haver desespero diante da morte, mas entrega. Entrega de quem parte nas mãos de Deus. Porque, meus filhos, a morte separa somente os nossos laços físicos, nossa convivência física. Mas vocês já leram a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13? Quando São Paulo diz que tudo passará, mas tem algo que não passará. O que não passará? O amor. Se nós amamos de verdade, a morte pode destruir esse laço? Não pode. Aqueles que se foram, eles não podem nos ver mais, porque os seus olhos se fecharam. Mas eles continuam nos sentindo. Eles não nos veem, mas nos sentem. Agora eu pergunto a vocês: uma mãe que parte e que ela sente toda a sua família desesperada, seus filhos desesperados, um dizendo que vai se matar, um já em cima da cama, outro revoltado, outro brigando, outro já querendo arrancar a herança do outro, aquela confusão toda. Me diga, essa mãe pode descansar em paz? A alma dela fica em paz? Ela pode se entregar à luz divina que deseja conduzi-la até o céu? Não. Ela fica querendo voltar, sem poder. Fica querendo voltar para tentar ajudar os filhos. É isso que a igreja chama de purgatório. Vocês estão vendo? Não é Deus que dá o purgatório, somos nós, quando não sabemos enfrentar a morte com paz. Porque quando alguém que parte sente a nossa saudade, mas também sente a nossa paz, essa alma permite que a luz de Deus a conduza até a presença do Criador. Porque ela compreende de fato que a sua missão aqui está acabada. Então qual é a melhor homenagem, a mais bonita homenagem que a gente pode oferecer a quem partiu? Flores, velas? Não. Um nome bonito numa lápide com uma fotografia? Não. A homenagem mais bonita é a paz do seu coração. Porque essa paz, somada à sua oração, conduz ao céu. Conduz o céu. E se a gente voltar os nossos olhos para as leituras de hoje,
a gente vai para a segunda leitura. Quando São João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. E vocês acabaram de me dizer que vocês acreditam na palavra de Deus. Então, há um novo céu, há uma nova terra à nossa espera. E São João continua dizendo: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quer dizer, esse mundo deixou de existir. Agora existe um novo céu e uma nova terra. E ele diz: diante desse novo céu e dessa nova terra, a morte não existirá mais. Lá no novo céu e na nova terra não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Quer dizer, o sofrimento, o luto, a dor é parte deste céu e desta terra que nós ainda vivemos. Agora, o novo céu e a nova terra que os nossos entes queridos já experimentam é felicidade plena. É felicidade que não passa. É felicidade sem fim. Que amor é esse que nós nutrimos pelo outro e que não renunciamos a nós para oferecer ao outro esse céu tão lindo, essa felicidade tão intensa? Que amor é esse que você prefere ver a tua pessoa amada amarrada numa cama de hospital, sofrendo, agonizando, quando o céu é vida feliz, é vida saudável? Vocês estão entendendo o que é fé na vida eterna? E assim eu consigo descortinar um amor de Deus tão grande por nós. Que amor é este? Que mesmo sendo banido do nosso meio por causa do nosso pecado, mesmo tendo a gente o crucificado, Ele vai à frente preparar um lugar com todo carinho para nós, como uma mamãe que prepara o quartinho e enxoval do seu filho. Que amor é este? Que amor é este? Então hoje, mais uma vez eu insisto com vocês: quando alguém morrer, não diga para as pessoas que estão de luto: foi Deus quem quis assim. Deus dá frio conforme o cobertor. Porque você faz com que as pessoas que não entendem da fé, que não conhecem a palavra, se revolte com Deus. Um pai não machuca um filho. Ou vocês acham, por exemplo, que um jovem que foi para uma festa, bebeu muito aquela noite, saiu embriagado da festa, subiu numa moto quando não devia, correu numa velocidade intensa e acabou sofrendo um acidente e morreu? Foi Deus quem quis isso, gente? Não. Deus quer que seus filhos morram, por exemplo, numa cama de hospital com um câncer que é tão cruel? Não. Nosso Deus não é Deus da morte. Nosso Deus é Deus da vida. E por que, padre, então, que a gente morre? Porque a gente não quis viver todo em Deus. Porque a gente deixou que o pecado fizesse a nossa cabeça. Porque a gente deixou brechas para o inimigo entrar e o inimigo quer nos ver sofrendo. É por isso. Mas nessa hora que a morte que a gente criou, leia o livro do Gênesis, não fala da morte. Porque a morte não é criada por Deus, não é projeto de Deus. Quando é que o Gênesis diz que o homem morreu, que a morte entrou? Quando o homem se afastou de Deus, quando o homem pecou, aí a morte entrou. Mas Jesus veio ao mundo para destruí-la. Que amor é este? Que amor é
Então, padre, se a morte não é de Deus, aonde ele está? Quando alguém querido parte, onde ele está? De pé na porta do céu, dizendo: show, morte, aqui não. Aonde ele está, abraçando a alma e dizendo: és minha. Vocês estão entendendo por que a morte não nos fere? Porque há um grande protetor que guerreia com ela por nós. Então nada de dizer: por que, Senhor? Agora nós vamos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor o defendeu, o Senhor o abraçou, o Senhor o levou para o céu. Obrigado, Jesus. Eu estou sofrendo, mas eu sei que ele já não sofre mais, porque o céu é felicidade. Obrigado, Jesus, porque se hoje eu estou chorando de saudade, ele está sorrindo pelo lindo céu que ele recebeu. É isso que Jesus hoje quer nos dizer com as bem-aventuranças. Agora não é mais o livro da sabedoria, agora não é mais São João falando do céu, é o próprio Jesus, o próprio Deus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Na nossa língua portuguesa, a gente tem muita dificuldade de traduzir pobre de espírito, porque para nós pobreza de espírito é algo ruim, é algo negativo. A língua que melhor traduz o pobre de espírito é o grego, porque pobre de espírito significa aquele que conformou sua vida a Deus. Isso é que quer dizer pobre de espírito, aquele que conformou sua vida a Deus. Então o que estamos esperando? Conformemos nossa vida a Deus. E assim um dia nós iremos ver a sua face. Que a gente se empobreça das coisas do mundo e se enriqueça das coisas de Deus. Porque essa é a única riqueza, as de Deus, capaz de nos assegurar a maior herança, o céu. Que Deus traga a paz aos corações cuja saudade ainda machuca. Que Deus traga fé aos corações que ainda vacilam. E que juntos caminhemos, um sustentando o outro, um ajudando o outro na direção do céu. Olha, agora vocês têm a obrigação de serem de Deus, se é que querem encontrar com os entes queridos, viu? Porque se vocês não forem justos, não forem bons, esse encontro não virá. Então quem ama de verdade e quer se encontrar com quem partiu, vai ser justo, vai ser bom, vai ser pobre de espírito, porque são esses que verão a Deus, e na face de Deus vocês encontrarão aqueles que já partiram. Louvado seja